para nós. Há um lugar na presença dEle para nós. Amém? Há um lugar preparado. Sabe, há um lugar na mesa. Há um lugar na mesa para nós. Nós somos filhos amados. O Senhor tem prazer na nossa presença, diante dEle. Ele aguarda, amém, por nós. Ele espera por nós. E na presença dEle tudo se resolve. Sabe, na presença dEle tudo se resolve, tudo se acomoda. O Senhor tem o poder de colocar no lugar todas as coisas. Da mesma maneira que quando o Senhor fala para Ezequiel, né, dizendo, Ezequiel, você acha que esses ossos podem tornar a vida? Tudo voltou ao lugar. Né? Deus colocou tudo no lugar. Deus uniu osso com osso, tendões, músculos, carne, sangue. O Senhor soprou. E o soprar de Deus é a respiração dEle, é o respirar dEle. E a gente só pode sentir alguém, a gente só sente o respirar de alguém quando nós estamos perto. E às vezes a gente precisa ir mais perto. Porque esse respirar do Senhor, só uma coisinha, pessoal, do som tá um barulho bem forte aqui. Dá para desligar? É ali? Eu acho que é o retorno. Que eu prefiro ficar sem retorno do que com essa barulheira. Amém, Jeová. Oh, glória a Deus. Aleluia, irmão. Amém. Então, o respirar do Senhor vai alinhar você. Quando você permitir que Ele comece a respirar sobre você, amém? Respirar sobre você. Sabe, amados, estar debaixo das asas dEle, entrar nesse lugar de esconderijo. Eu creio que esse lugar de esconderijo, ele tem um poder de curar. Ele cura a nossa alma, mesmo que o Senhor não fale nada. Sabe? Mesmo que ninguém fale nada, mesmo que nada aconteça, o fato de você estar metido naquele lugar, escondido naquele lugar, somente o respirar do Senhor começa a alinhar, porque o que foi, amados, foi a palavra e foi o soprar de Deus sobre aquele exército de ossos secos. Há poder no sopro de Deus. O soprar de Deus sobre nós, Ele nos dá destino de novo. Ele nos alinha de novo, Ele nos coloca no eixo de novo. Sabe, Ele verdadeiramente estabelece aquilo que precisa ser estabelecido. Muitas vezes nós não precisamos ouvir nada, nenhuma palavra precisa ser dita. É simplesmente entrar no esconderijo e dizer, Senhor, sopra. Sopra sobre mim e renova-me. Coloca tudo para funcionar de novo. Amém? O sopro de Deus sobre aquele exército de ossos secos fez com que tudo que estava morto e seco simplesmente voltasse, tornasse a vida. E tudo voltou a funcionar, amados. Aleluias. Deus tem prazer, igreja. A grande questão do Pai nunca foi fazer coisa grande. Não sei se eu falei isso aqui na última vez que eu preguei, mas Deus tem falado muito comigo sobre isso. Deus não tem problema para fazer coisa grande. Deus só faz coisa grande. Se você pegar a menor célula do nosso corpo, você vai ver que ela é grande. Porque a complexidade dela é imensa. Tudo que Deus faz é grande. O Senhor tem falado, eu não tenho problema para fazer coisa grande. Eu não tenho problema de fazer um grande exército de mortos, ossos secos se levantarem. Mas sim eu tenho problema para encontrar Ezequiel. Tenho problema para encontrar homens e mulheres. Para mim, o maior milagre não foi o vara de ossos secos. Para mim não é. Para mim o milagre é o Ezequiel. Alguém que verdadeiramente acreditou. Alguém que verdadeiramente disse assim,
Amém? Eu vou profetizar. Sabe, às vezes o que está faltando na nossa vida, amados, é um pouco de fé e um pouco de palavra. Duas coisas que quando se unem, elas... Amados, olha o que aconteceu. Quando a fé de um homem e a palavra que Deus colocou na boca dele foi liberada na terra, olha o que aconteceu, igreja. Imagine o barulho daqueles ossos. Imagine um grande exército, milhares de ossos no chão, se encontrando por causa de duas coisas: fé e alguém que teve coragem de pá. Algo Deus precisa fazer em nós. O Senhor precisa levantar homens e mulheres de fé. O Senhor precisa levantar homens e mulheres que creiam que Ele é o mesmo, que Ele não mudou. Deus segue sendo o mesmo. E eu buscando o Senhor em relação a todas essas maravilhas de Deus, o Senhor falando acerca de todas essas grandezas que Ele quer fazer e de todas as promessas que nós temos. Nós temos promessas. A igreja contemporânea, a igreja desses dias, é a igreja que tem maior promessa. Nós somos os trabalhadores da quinta hora, que vão receber a mesma coisa. Vocês lembram daquela parábola que Jesus conta? Uns vão pela manhã, uns vão às 9 da manhã, uns vão ao meio-dia, e outros vão no fim da tarde, às 5 da tarde. Nós somos os ceifeiros da quinta hora. O número 5, amados, fala da graça. Nós vamos trabalhar menos e vamos ver mais. Há algo sobre nós que nós precisamos liberar, sabe? E até a gente estava conversando, eu e o Maurício, e ele falou algo assim, algo bem simples, mas que mexeu comigo, assim. Ele falou, há algo sobre essa geração e precisa ser liberado, precisa ser desbloqueado. Ele falou, é como chegar um cartão de crédito na tua casa, com limite ilimitado. Amém? Ilimitado. E você nunca ligar para o lugar para desbloquear. Assim nós estamos. Com muito crédito na presença de Deus, com muito crédito sobre palavra profética escrita na Bíblia a nosso respeito, há muito crédito sobre essa geração. Mas é necessário pessoas que vão desbloquear e vão dar conta de usar esse limite. Quando ele falou, eu fiquei pensando já, meu Deus. Amém, amados? E eu orando ao Senhor em relação a todas essas coisas, o Espírito Santo começou a me dar algumas direções. E eu comecei a perguntar ao Espírito Santo se há tão grande promessa, se há tão grande expectativa do céu sobre nós. Há uma expectativa do céu sobre nós. Eu falei, Senhor amado, o que falta? Aí o Espírito Santo me levou, eu até trouxe também essa palavra lá em Ponta Grossa, porque foi algo muito forte que Deus falou comigo no meu coração. O Senhor me trouxe essa palavra lá em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. Versículo 16, tá, amados? Uhum. 13, versículo 16. Amém? Luias diz assim: disse ao rei de Israel, retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs a mão sobre as mãos do rei e disse, abre a janela para o oriente. E ele abriu. Disse mais Eliseu, atira, e ele atirou e prosseguiu. Flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Disse ainda, toma as flechas, e ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, então feririas os sírios até
até os consumir. Porém, agora, só 3 vezes ferirás os ciros. Amém? O Senhor me levou essa palavra. E aqui nessa palavra, Eliseu fala a esse rei de Israel. O rei vai consultar ele. E quando o rei chega diante de Eliseu, Eliseu fala para ele: pegue o teu arco e pegue as flechas e golpeie a terra. Golpeie a terra. Amém. Isso, nós queremos que leia de novo. Amém. Acontece, irmãos. Acontece, já aconteceu outras vezes. Então, assim, o que acontece aqui? Eliseu, ele libera uma palavra profética dizendo assim: essa flecha é a flecha da vitória. E o Senhor começou a falar comigo sobre essa flecha. Que flecha é essa? Do que se trata esse texto? E o Senhor falava assim: o que eu quero comunicar nessa passagem a vocês é perseverança. Muitas vezes o que vai impedir você de alcançar o que Deus te prometeu é o fato de você não perseverar, de você não golpear a terra. Amém? Porque, amados, se alguém chega para mim e fala assim: pega essa flecha e atira essa flecha, e essa é a flecha da vitória, e você vai consumir os teus inimigos, os ciros. Irmãos, eu ia golpear a terra com flecha até que alguém mandasse eu parar. Amém? Amados, 3 vezes aquele rei golpeia a terra. E o Senhor começou a falar para mim: não há perseverança na minha casa. Nós vamos desistindo muito fácil, amados. Nós vamos nos cansando. O livro de Gálatas fala: não canseis de fazer o bem. Porque se você não desfalecer, você vai colher. E muitas vezes nós entramos num processo que a nossa alma até tem algo que é muito forte no nosso interior: desistência. Sabe, amados, nós rapidamente vamos desistindo. Verdade ou não é, igreja? Quando as coisas começam a apertar, quando as coisas começam a dificultar lá no teu interior, você pode não parar. Amém? Você pode não parar de seguir, mas no teu íntimo você começa um processo de desistência. Um processo profundo de cansaço. Um processo profundo de dizer: meu Deus, meu Deus, tamanha guerra, tamanho adversário. Amém? E o Senhor está dizendo nessa noite: perseverança, essa é a flecha da vitória. Essa é a flecha da vitória. Golpeia a terra. Sabe, amados, quando nós começamos a olhar para isso, nós começamos a entender a maneira como Deus se moveu na sua palavra usando o homem de Deus. Quando nós olhamos e vemos a vida de Daniel, a vida de Esther. Amados, o Senhor pega alguém como Esther, uma órfã. Amém? Ela não tinha nada, igreja. Ela não tinha nada, ela não era nada, ela não era ninguém. Do dia para a noite, ela é pega de ser órfã, estar morando na casa do seu tio, para ser colocada como rainha, como senhora sobre todas as coisas. Porque essa perseverança, ela não está ligada a você apenas lutar por algo que você quer. Essa perseverança está em você conservar a tua essência. Foi isso que Deus me disse. Não está ligada a você bater e bater, mas está ligado a você guardar a tua essência, perseverar em ser a mesma pessoa. Então, quando nós olhamos para Esther, a palavra Esther significa brilhar, aquela que brilha, brilhante. E quando nós olhamos para Radassa, o nome Radassa não tem um significado. Radassa era uma árvore que tinha em Israel. Essa árvore, ela tinha a capacidade de nas 4 estações se manter a mesma. Inverno, verão, outono, primavera, ela não mudava, ela era sempre a mesma.
O que Deus está buscando são pessoas que vão perseverar em guardar a sua essência, em guardar quem você é em Cristo. Porque, amados, o maior desafio não é que você coloque um alvo na tua frente, o ímpio faz isso, amém? Às vezes melhor que nós, verdade ou não é? Às vezes o ímpio coloca um alvo na frente e ele gasta uma vida inteira para alcançar aquele alvo, amém? Não se trata disso, igreja. Porque normalmente quando você está mirando um alvo, é muito fácil de você se perder. Amém? É muito fácil de você se perder dentro. É muito fácil de você perder a tua essência. É muito fácil de você comprometer princípios. Compreende, amados? Então, quando nós olhamos para Daniel, Daniel é tirado da sua casa. Amados, ele tinha 13 anos, no máximo 15. Gente, ele era uma criança. Ele é tirado da sua casa, ele é tirado dos seus pais, ele é tirado da sua nação. Ele é transladado a uma nova cultura, sabe? Mudam o nome dele significava Deus é o meu juiz, e agora o nome dele era Baal é o meu protetor, amém? E ele não se ocupa de pensar, eu não tenho notícia mais dos meus pais, eu não sei onde eles estão, eu não sei se eles estão vivos, eu não sei se eles estão mortos. Uma coisa eu decido, eu não vou me contaminar. Podem mudar o meu nome, me chamem do que vocês quiserem, mas a Babilônia não vai entrar em mim. Estão compreendendo, amados? Ele foi mudado de lugar, ele foi mudado de cultura, ele foi mudado de língua, mas a essência dele era a mesma. Passaram-se 4 reis, igreja, na Babilônia. 4 gerações de reis. Levantava-se um rei e morria esse rei, levantava outro rei e morria esse rei. Quem estava na Babilônia? Daniel. Toda vez que um novo rei era levantado, ele ficava sabendo que havia um na Babilônia que conhecia os segredos de Deus. E ele mandava chamar. Por quê, igreja? Porque ele não se corrompeu. Ele não se corrompeu. E a razão pela qual Daniel não se corrompeu é porque ele entendeu que o que vai fazer com que você seja o mesmo no outono, no inverno, amém? Na primavera, no verão, o que está acontecendo fora? Não interessa, porque há algo dentro de mim. Irmãos, sabe, muitas vezes é tão lindo ler. Nossa, Daniel, no primeiro ano do rei Nabucodonosor, quando o Nabucodonosor colocam eles na Babilônia, ele chega e diz, olha aqui, eu não vou comer dessa comida. É tão bonito, igreja. Ai, como é lindo falar sobre isso. Gente, ele tinha 13 anos. Ele tomou uma decisão. Quando ele falaram assim, peraí, estão me chamando de outro nome, vão me ensinar uma outra língua. Não sei o que aconteceu com os meus pais. Toda a minha família foi tirada. Mas tem uma coisa. Eu sou judeu. Eu sou do povo, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Está compreendendo, amados? A identidade de Daniel foi preservada, amados, com 85 anos. Amém? Ele está na Babilônia. Os satrapas que eram os concorrentes, vamos dizer assim, não dele, eles se concorriam por causa de Daniel. Amém? Eles falaram assim, nós temos que achar algo errado na vida dele. Ele é muito amado pelo rei. Amados, eles não acharam nada errado, eles não acharam nenhuma corrupção. Ele administrava 40 cidades. 3 vezes ao dia a palavra diz que ele entrava no seu quarto. Amém? E ele o que fez com que ele pudesse preservar a sua identidade? A sua intimidade com Deus. Então, no dia que dão esse decreto dizendo, olha aqui, todo aquele que adorar outro Deus vai descer a cova do leão.
Amados, a palavra é tão clara, ela diz assim, no dia que ele ficou sabendo desse decreto, ele subiu ao seu aposento superior, onde as suas janelas estavam abertas para Jerusalém. Ali ele dobrou os seus joelhos e adorou ao seu Deus. Sabe o que Daniel entendeu? Sabe o que ele entendeu, amados? Se eu tenho uma janela, se eu tenho uma porta aberta no céu, eu não tenho que temer a nada na terra. Esse lugar de intimidade que você tem com o Senhor vai manter na tua vida céu aberto. Então, o que Daniel tinha era céu aberto, amados. Não importava o que queriam fazer com ele, amém? Ele não mudava o seu interior. Irmãos, eu tenho clamado, Senhor, me dá esse nível de perseverança. Mas não é normal, amém? Chega a não ser comum, aleluias. Concordam comigo? 85 anos ele tinha quando ele desce a cova dos leões. O que ele podia falar? Já cumpri o meu propósito, Senhor. Já te glorifiquei nessa terra. Agora o Senhor me traz esse desafio. Por que, Deus? Não, amados. Ele desce a cova dos leões. E quando o rei está lá fora, chorando, amém? Porque o rei amava Daniel. Sabe? Então eu vejo assim que essa perseverança, essa identidade sólida, vai fazer com que você não recorra a recursos da terra. Daniel era amado pelo rei, irmãos. O que ele podia ter feito? Ido falar com o rei. Olha, o senhor sabe que eu tenho a minha fé. Veja bem, agora, emitir esse decreto, eu não vou parar de orar ao meu Deus. O rei poderia falar assim, então, vamos fazer uma coisa, Daniel, fica trancado aqui, ó, nesse lugar, você fica bem quieto aqui, eu não vou contar para ninguém, nem você. Amém? Ele poderia ter usado da sua influência, ele poderia ter usado os recursos que ele tinha na mão. Não, igreja, ele usou as armas espirituais. Ele se ajoelhou no lugar onde ele sempre se ajoelhava. A palavra diz, ele fez aquilo que ele costumava fazer. A mesma coisa, Esther. Ela podia ter feito o quê? Posto uma roupa bem linda, amém? Porque ela não era feia. Ela participou de um concurso de beleza, amados, para ser rainha. Amém? Então ela era muito bonita. Ela poderia ter feito o quê? Ter se vestido, ter se perfumado e ter ido ter com o rei e dito assim, pois então, sabe Amã, aquele nosso empregado, ele quer matar o meu povo, mata ele. Ela poderia ter manipulado as coisas. Concordam? Ela tinha o poder para isso ou não, mulheres? Vamos falar com quem entende desse assunto terrível. Amados, ela podia. Ela podia ter usado de qualquer recurso, igreja. Ter ido falar com o rei. Ela poderia ter usado de manipulação noturna ou diurna também. Entendeu? Mas ela falou, eu não vou comer. E eu não vou beber. E ainda falou, e todo mundo fala para todo mundo orar por mim. Você está entendendo, igreja? Quando você sabe quem você é, você não usa recurso da terra, você usa os recursos do céu. Você começa a usar as armas espirituais que Deus te deu. Você não fala com ninguém. Amém? Ela não foi falar com ninguém, gente. Ela se manteve radaça. Porque ela poderia ter feito o quê? Ah, mas eu já sou rainha, quem quer morrer, que morra. Eu vou proteger meu tio, que eu amo demais, e o resto, seja o que Deus quiser. Não é verdade, amados? Ela podia, eu sou rainha agora. Né? Estou coberta de luxo. Não, eu não vou comer, eu não vou beber. Amados, tem que haver essa perseverança no nosso interior de entender que a palavra final é dele. Amém? O Senhor Jesus é o princípio de todas as coisas e ele também é o fim de todas elas. Estão compreendendo, amados? O Senhor tem que levar a sua igreja a esse lugar,
a esse lugar de tamanha convicção de quem nós somos, de que natureza nós somos, de que espírito nós somos, para que nós somos chamados. Todas essas coisas, Daniel entendeu prontamente que ele estava na Babilônia para um único fim: glorificar a Deus. E ele o fez, amados. Então, glorificar a Jesus vai começar de um único lugar na tua vida: que você saiba quem você é. Que você tenha uma identidade muito bem forjada, para que quando vem a tempestade, para que quando vem o vento, para que quando vem as circunstâncias, você se pare diante das circunstâncias e você diz: eu poderia fazer isso, mas eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Eu vou falar com quem manda. Está compreendendo, amados? Eu não vou usar de manipulação, eu não vou usar de recursos que eu possa ter, de influência. Eu vou falar com quem pode fazer. Porque isso se trata, sabe do que, igreja? Dependência. Porque nós podemos falar que nós dependemos dele, mas se nós fazemos tudo sem ele, talvez a nossa vida denuncie que a gente não depende dele. Talvez os milagres de Deus não ocorram. Sabe? Porque simplesmente nós estamos todo o tempo, tentando ajeitar a nossa vida. Eu acho que não é tempo de ajeitar a vida mais. É tempo de mergulhar fundo no rio de Deus. Sabe por que Deus quer que você mergulhe? Porque é o único lugar onde você fica coberto. Amados, não existe cobertura do Espírito em águas rasas. Não existe. A razão pela qual o Senhor quer que você vá fundo nele é porque Ele diz: é a única maneira de que eu cubra você por completo, que eu cubra todas as áreas da tua vida, que eu inunde tudo em você, e através de você, de mim mesmo. Não tem outra forma, igreja, não tem como viver em águas rasas e achar que você está coberto. Você não está coberto. Então o Senhor não quer que a gente mergulhe mais fundo, porque Ele é um Deus exigente, um Deus que nunca se satisfaz. Não, é porque Ele sabe que é o lugar de segurança. É o lugar de segurança, amados. E normalmente nós não fazemos isso, sabe por quê, igreja? Porque nós temos medo. Nós temos muito medo que Deus resolva assim fazer algo, né? Amém? Né? A gente tem medo. Não adianta a gente dizer que não. A gente tem medo, amados. E esse medo impede que o amor de Deus nos envolva. Então, eu vejo Deus nos chamando para esse lugar aonde nós vamos ter nas nossas mãos flechas de vitória. Meu Deus, flechas de vitória. Nós vamos golpear a terra, e golpear a terra, e golpear a terra, e golpear a terra. Até que simplesmente aquilo que Deus colocou, amados, sobre a tua vida, aquilo que está determinado lá no coração dele, seja alcançado. Oh, Deus. Aleluias. Há um rio, amados. Há um rio para nós entrarmos. Há um lugar onde o Senhor quer que a gente esteja. Oh, aleluias. Oh, Deus. A palavra diz em Lucas, capítulo 21, versículo 19. Não precisam abrir, que é só esse versículo, se quiserem anotar. Diz assim: é na vossa perseverança que confirmais a vossa vitória.
O Senhor precisa encontrar uma igreja que vai perseverar. Sendo igreja, vai perseverar guardando a sua essência, quem você é nele. Amados, a tua essência é o que de mais importante você tem. Sem você manter a tua essência, você vai comprometer o teu propósito. O propósito, ele acontece por causa da essência. Por isso que lá em Provérbios a palavra diz que uma mosca no unguento do perfumeiro é capaz de destruir o perfume. Vocês estão compreendendo, amados? Porque guardar a tua essência, guardar quem você é o que vai fazer com que você alcance o que Deus determinou sobre você. Amados, qual foi o problema de Sansão, igreja? Que alguém cortasse o cabelo dele? Claro que não, gente. Aquilo foi só a consumação. Sansão já tinha perdido a essência. Aleluias. A essência daquele menino que o anjo da aliança, é Jesus, aparece para sua mãe e diz: não coma nada contaminado, não beba vinho, não toque nada imundo, porque o que vai nascer de ti é sobremodo excelente. Irmãos, o que aconteceu com Sansão, igreja? Ele comprometeu o propósito, porque ele perdeu a essência. E talvez você esteja até se perguntando: pastora, eu não consigo assim saber muito bem a minha essência. Amém? Amados, isso é um problema. Porque você tem que conhecer a tua essência. A tua essência é o teu perfume, é o teu cheiro. A tua essência determina, quando você sente o cheiro de baunilha, você fala o quê? Baunilha. Tem baunilha nesse bolo, tem baunilha nessa casa. Vocês estão compreendendo onde Deus quer chegar, igreja? Nós estamos comprometendo o propósito, porque nós não estamos guardando a essência. A tua essência é mais importante que você guarde do que qualquer outra coisa. Porque a essência fala do coração. Fala do coração, amados. Aleluias. Irmãos, eu quero fazer algo diferente nessa noite. Eu queria que a gente se colocasse em pé, amém? Porque eu sinto que, amados, há tão pouco entendimento. Oh Deus, há tão pouco entendimento, às vezes, nos nossos corações, acerca dessa essência. Acerca desse valor, sabe, acerca daquilo que o Espírito Santo quer fazer através de nós e em nós. E muitas vezes nós começamos a comprometer essa essência, por causa de coisas que nós estamos vendo, ouvindo e sentindo e pensando. Deixa eu te dizer, a tua essência é maior do que você. Porque na tua essência está toda a informação que Deus determinou para você. Dentro de Daniel havia algo excelente, amém? De maneira, a igreja, que ele passou pelo que passou, e quando a gente fala de José, isso vai ainda mais além. Amados, o que eles tinham que nós não temos? Tem algo, porque alguém que passa por um poço, jogado por seus irmãos, ele poderia lançar a vida inteira, dizer: olha, então, nada na minha vida deu certo, sabe por quê? Porque um dia os meus irmãos me jogaram num poço e me venderam para o Egito, e agora minha vida está destruída. Estão compreendendo, amados? Não, a palavra diz que Deus era com José no Egito. E tudo que ele colocava a mão, Deus prosperava. De tal maneira que Potifar,
entregou tudo que tinha para José. E depois a gente vai ver que Faraó entrega tudo que tem na mão de José. Sabe por quê, amados? Porque não importa o que está acontecendo, importa se a tua essência permanece a mesma. Se você, como árvore em Deus, a palavra diz que nós somos árvores plantadas junto a ribeiros de águas. O que Deus quer saber é se os frutos são de oliveira e se os frutos são de videira. Aleluias, amados. Então eu quero que a gente gaste um tempo. Eu creio que o Senhor vai derramar uma unção nessa noite sobre nós, para que a gente possa restaurar a nossa essência. Você precisa restaurar a tua essência. Você não pode ser, transicionado desse lugar que você está em Deus, no Espírito, para outro lugar, porque coisas boas te acontecem ou porque coisas ruins te acontecem. Coisas boas e coisas ruins não podem mudar, amados, quem nós somos. Apenas podem revelar onde estamos. Oh, Deus, fala conosco nessa noite, amado Jesus. Amado Jesus, nós estamos clamando, Senhor, para que o Senhor fale, para que o Senhor comece a alinhar a nossa essência. Alinha, Senhor, o nosso interior, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, alinha o nosso interior, Pai. Coloca, Senhor, no nosso íntimo todas as coisas no devido lugar. Senhor, comece a sacudir as nossas entranhas. Oh, Deus, é necessário, Pai, nós não queremos, Pai, perder o propósito. Nós não queremos comprometer as promessas, meu Deus. Não permita, meu Senhor. Não permita, Jesus, que a gente venha comprometer as promessas e o propósito, porque esquecemos quem somos. Porque esquecemos quem somos, Senhor. Oh, Senhor Deus. Oh, Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos, Pai. Oh, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos, Espírito Santo. É tempo de alinhar a essência da noiva. Ela tem que voltar a ter o perfume de Cristo. Ela tem que voltar a ter o perfume de Jesus, Senhor. Ela precisa voltar, Pai, a ter o coração do Senhor. Oh, meu Deus. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração, Senhor. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, Deus. Oh, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim, Senhor. Mais profundo busca, Senhor,
do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Oh, estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. La, 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 la. La, 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 la. Oh, oh. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Não, não é, Senhor, mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver, e queres meu coração. Oh, estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. A palavra diz: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado o seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como antes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Espírito do Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e ele virava um moinho no cárcere. Meu Deus, amados, proteja a tua essência, proteja a tua essência, igreja, proteja a tua essência. Amados, quando nós perdemos a essência, nós começamos a ficar cegos, nós ficamos fracos, nós não temos força mais. Sansão pensou com ele: eu vou me levantar e eu vou destruir esses filisteus como antes. Amados, ele tinha matado 1000 filisteus com a queixada de uma jumenta, quando a sua essência estava preservada. Quando você sabe quem você é, ninguém pode parar você.
quando você sabe quem você é e para que você foi chamado e de que natureza é o teu Deus. Meu Deus, Senhor, amados, é uma crise de essência no meio do povo de Deus. As pessoas estão copiando outras pessoas. As pessoas estão vendo pregadores na internet e estão dizendo: eu quero ser como ele. Senhor, dá-me o que ele tem. Amados, o que você tem é único, ninguém mais tem. E aquilo que Deus planejou para você, só você pode cumprir, ninguém mais na terra. Sabe? E muitas vezes nós estamos comprometendo essas coisas por causa de circunstâncias. As circunstâncias são temporais. Elas vão passar. Mas a tua essência é eterna. A tua essência é eterna, a tua essência é tão eterna que eu quero te dizer algo. Qual foi o dia que Pedro viu Moisés? Ou que Pedro viu Elias? Ele nunca tinha visto Moisés e nunca tinha visto Elias, mas no monte da transfiguração ele disse: Moisés e Elias. Porque a tua essência é a tua identidade. E ainda na eternidade, ela vai falar por você. A nossa essência fala por nós. A nossa essência costuma chegar antes nos lugares do que nós. Por favor, amados, se você comprometer a tua essência, você vai se tornar alguém cego, alguém fraco, andando em círculos. Por que é que algumas vezes coisas se repetem na nossa vida? Ou por que é que a gente fica em desertos por muito tempo, em vales por muito tempo? Por que, amados? Porque quando a essência de Sansão começou a voltar, amém? A palavra diz: e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Que a gente não tenha que perder coisas significativas, amados. Que a gente não tenha que perder o propósito de Deus para nós. E que Deus tenha que entrar no plano B. Porque a gente não está guardando a nossa essência. Guarda o unguento que Deus te deu. Guarda a unção que Deus te deu. A unção de Deus sobre você é a coisa mais valiosa que você tem. Nada vale mais do que a unção, igreja. Nada vale mais do que entrar na presença dEle e começar a sentir a presença dEle. Mas quando nós começamos a comprometer a nossa essência, o nosso período de oração é vazio. A gente não acha mais Deus. A gente já não encontra mais o Senhor. A gente só encontra angústia, medo, tristeza, um monte de ponto de interrogação. Oh, Senhor, o que faremos, Deus? Nos ajuda. Oh, Deus, nos ajuda, Senhor. Pai, não queremos ser crentes apenas, queremos ser filhos. Não queremos manifestar, Pai, aquilo que um crente manifesta. Nós queremos manifestar aquilo que só um filho pode manifestar. Só o filho pode manifestar a imagem do Pai, a semelhança do Pai. Meu Deus, Senhor.